Salve, salve, amigo tricolor, amiga tricolor, São Paulo e nada de todo o planeta, satisfação gigante. Está na área aqui, mais um Tricossauros, toda terça-feira, 20 horas, sempre trazendo um T-Rex, né, cara? A gente que já trouxe aqui o Barolo, já trouxe aqui o Sombra, já trouxe o nosso querido Fernando Camargo, já trouxe aqui... Quem mais, Fernando? Você vai lembrando os nomes. O Jova, já trouxe aqui o Tiagão. Cara, tanta gente legal. Porra, hoje a gente ficou extremamente feliz com o nosso amigo Teclas Daniel, né, ter aceitado esse convite. Fernando Benincasa, arruma que você está torto, meu querido. Arruma uma posição aí que você está de lado. Agora sim. O nosso querido Teclas Daniel participando, cara e super acompanhado, super ouvido, né? Referência também quando a gente fala de trabalhos, né, realizados em prol do São Paulo Futebol Clube. A gente tem uma satisfação e um prazer gigante de estar aqui com o Teclas. O Alex Prado conseguiu se contundir aí no vestiário, velho, no aquecimento, para você ver como é que é a idade do dinossauro Alex, cara. O bicho se machucou no vestiário e não pode estar aqui com a gente por enquanto. Eu, meu irmão Fernando Benincasa, o mais querido SPFC, vamos tocar o barco com essa fera do Teclas Daniel aqui, que vai se apresentar. E eu já vou emendar uma pergunta para você, meu irmão. Daniel, me diz uma coisa, você já ativou o modo ilusão também, querido, ou não? Já, boa noite a todos aí. Um prazer, Rony, participar com você aí, o Benincasa. Vocês também são referência da galera, parabéns pelo trabalho aí. O Benincasa já fiz uma live com ele lá no nosso canal lá. E o Rony, é a primeira vez que eu faço uma live com o Rony. A gente já meio que conversou uma vez para fazer, mas não deu muito certo, né, Rony? Eu acho que foi o dia certo. Eu combinei uma com o Edu, né? O Edu, ele ficou de combinar com o Rony, ele deu um problema com o Rony, ele não deu para fazer a live. Mas a gente vai fazer uma também com o Edu, que o Edu é monstro também, o craque das camisetas do Tricolor. As camisas que ele faz realmente são sensacionais e iria vender, eu acho que o triplo do que é vendido aí das que vem lançando aí ultimamente do São Paulo, né? Um abraço para o Edu já, deixando de antemão um abração para ele aí. Então, Rony Benincasa, uma honra, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar de São Paulo aí, ainda mais com o Rony, que é um cara que conhece muito de São Paulo, né? O cara aí tem histórias do Tricolor. Ô, Rony, eu acho que eu não tenho 2% das suas histórias aí que você tem do São Paulo, viu, cara? Porque é incrível, cada história que você conta aí que o pessoal fica de boca aberta, né? Mas parabéns aí pela sua luta pelo São Paulo também, o Benincasa também, lutas importantes, né? E vamos embora, juntando as nossas forças aí, a gente tentar melhorar um pouquinho o nosso São Paulo. E eu acredito que o momento atual do Tricolor dá sim para você criar esse modo ilusão, viu? Depois que terminou aquele jogo com o Santos, eu já criei uma expectativa muito grande, ainda mais que você vê o clima dos bastidores do São Paulo, a comissão nova, a técnica do São Paulo, os caras argentinos lá sabendo da grandeza do São Paulo, os caras sabendo onde chegaram, né? Os caras valorizando o escudo tricolor, isso chega a arrepiar, cara, porque são os caras de fora, e os caras sabem da grandeza do São Paulo, e isso é sensacional. Então, que o São Paulo consiga retomar os caminhos aí de glórias, e eu estou bem confiante sim, e é normal, o torcedor fica bravo um dia, o São Paulo decepciona, a gente critica, senta o porrete, mas depois que ganha bem, daí você vê o pouco tempo de Crespo, você já vê que deu uma diferença aí nesse São Paulo atual. Então é normal, o torcedor tem que se iludir mesmo, é paixão, né? Paixão pelo São Paulo é enorme. É isso aí, irmão. Partindo de ti essas palavras, agradeço demais, fico muito feliz, né, por você estar aqui com a gente, acompanho, logicamente, o teu trabalho sensacional, e, pelo menos, velho serve para alguma coisa, viu, para conhecer um pouquinho de história de São Paulo, para a gente ter visto. Eu sempre digo o seguinte, ninguém é mais São Paulino do que ninguém. A diferença é que talvez a gente tenha assistido mais jogos, né, visto mais o São Paulo do que, logicamente, o pessoal mais novo. É uma questão matemática, única e exclusivamente isso. Mas eu acompanho o pessoal mais novo aí, que nem você, cara, e eu adoro o trabalho que vocês fazem, você pode ter certeza. Cara, senti demais de não poder ter estado contigo, né, naquela vez com o Edu também, né,
problemas pessoais e tal, mas enfim, agora assim que tiver oportunidade, você não tenha dúvida que a gente vai estar junto. Obrigado mais uma vez por tua participação. Fernando Benincasa, não pergunte a Fernando Benincasa se ele vai no Morumbi, cara. Você vai gastar uma pergunta, né? Em tempos que a gente não consegue ir no Morumbi mais, né, rapaz? Que dor, que pena que dá, que falta que faz aquela caminhada, né? Na avenida, agora quem vai de metrô, sai do metrô, dá aquela caminhada gostosa, pega uma latinha de cerveja, vai conversando, vai cantando e come um pernil no meio do caminho, enfim. Né? É tão gostoso a gente poder ir no Morumbi, os caras aí estão batendo na porta com a possibilidade de paralisação do campeonato, né? Mais uma vez. Mas tudo bem, isso daí é um assunto que a gente vai, no decorrer aqui da live, a gente vai comentar um pouco, vai falar também. Fernando, você ativou já o seu modo ilusão, ainda você tá lá colocando lenha, né? Tá num processo mais devagarzinho. Como é que tá, meu querido? Boa noite, Rony. Boa noite, Teclas. Agradecer mais uma vez aí, mais um convidado de honra nosso, né? E tantos outros que já passaram aqui no Tricossauros. E o modo ilusão, Rony, na verdade, eu vejo com muita cautela, né? Feliz pela última vitória aí diante do Santos, né? Uma vitória com corpo, né? Pelo menos com solidez aí. Primeiro tempo um pouquinho conturbado, acho que a gente vai dar até uma esticada nisso, né? Mas depois o São Paulo, no segundo tempo, se achou em campo, né? E teve toda a dinâmica do Crespo. O Crespo realmente veio para dar uma mudada, uma modificada aí na sistemática, né? Na sistemática psicológica do time do São Paulo, mas deu tudo bem, graças a Deus, e uma pena que com 98% de chance do anúncio da suspensão do campeonato ser feito amanhã ao meio-dia pelo governo do estado, né? Então é uma pena porque vai dar uma quebrada, aquela história toda, porém é o momento da pandemia e aí não tem jeito, né? Temos que tentar ter um pouquinho, claro que a fobia, quer falar de fobia de estádio, né? Estádio, pelo amor de Deus, eu fico até hoje, mesmo todos os dias eu sonho em aquela caminhada ali na Jorge João Saad, parar ali no bar do Gil, tomar uma, pegar todo aquele povo chegando e ônibus de tudo que é caravana, aí tem as recepções das caravanas que geralmente eu faço, o pessoal do interior que às vezes me liga para querer fazer um encontro lá no estacionamento, e aí aquele corre-corre danado até chegar lá no portão 16, né? Então, isso faz muita falta, meu irmão. É verdade, irmão. Desde já, aproveitando para agradecer aqui a galera que está chegando, ao Juninho Lopes. Salve, eu vim pelo Teclas Daniel e não conheci esse canal. Obrigado, tá vendo? A gente traz esses cobra também por causa disso. Não adianta falar que não é. Traz essas feras aqui também com a gente, cara, porque a gente sabe que são formadores de opinião, né? São caras acompanhados aí pelo Brasil, pelo mundo inteiro, São Paulino, né? E é claro, a gente quer saber o que o Teclas tem para falar, a gente quer saber, apesar de acompanhar, mas compartilhar, acima de tudo, as ideias aí dessas feras, né? Os T-Rex que a gente traz aqui para a noite de terça-feira no Tricossauros. Fernando Benincasa, que está hoje vestido de cilinho, hein? Eu estou vendo aqui que você está vestido de cilinho hoje, cara. Me lembro muito bem o cilinho. Essa aqui é pesada, hein? Ah lá, camisa pesada, velho. Camisa que entorta o varal. Querido, me lembrei, eu estava olhando o Benincasa agora, eu falei, cara, eu estou me lembrando de cilinho, velho. Aí me lembrei do cilinho, vendo o Fernando Benincasa. Essa é do Fábio, meu querido. Essa aqui é do Fábio, grande Fábio, camisa pesada. Também, só que é a branca. Fábio é não, pode pegar que a linha é fina. A linha, eu garanto, eu assino. Ele enviou sexta-feira para mim, tá para chegar, estou ansioso. Que legal, cara, que legal. Bom, o Leandro Galler aqui fez uma pergunta, né? Acompanha o Teclas, estou com ele na treta com a dupla lá. O Fernando acompanha no Instagram e comenta os vídeos lúcidos dele. Olha que legal, cara. A gente tem aí parceiros, né? Que estão sempre com a gente e, acima de tudo, participando aí ativamente, né? Da nossa programação toda. Aí tem bastante informação que não falta. Outro dia o Teclas entrou lá direto, lá da coletiva do Crespo, a primeira coletiva. Eu estava lá na hora do almoço no trabalho, eu falei, opa, já acompanhei.
O Tecla já mandou um salve lá também, já fiquei trabalhando lá, acompanhando ele na hora do almoço, né? A gente sempre acompanha esse pessoal. Tecla, é o seguinte, meu querido. Rony, às vezes, quando a gente controla a live assim, você que está tendo a experiência, às vezes você não pega o comentário, às vezes tem um comentário que você vai colocar na tela, você não pode rolar o mouse ali, senão você perde, porque os comentários vêm vindo embaixo. Isso é uma falha da stream aí que deveria ser corrigido, né? Porque o comentário, às vezes o pessoal fala, ô, Tecla, eu estava lá na sua live, mandei um salve, você nem viu. Mas não é, cara, porque eu fico atento ali, às vezes vem superchat, pra gente destacar o superchat do pessoal, né? Para não perder. Verdade. A gente tem que ficar aguardando, e os comentários que estão chegando, a gente acaba não vendo, entendeu? Daí a gente acaba perdendo um ou outro. Mas sempre que eu vejo a galera que tem canal e tal, eu sempre faço questão de deixar um abraço. É isso aí, querido. Muito bem lembrado. O Daniel colocou muito bem, né? Eu também estou começando com essa experiência do Superchat. Meu irmão, o que passa de coisa, o que eu perco de coisa. E o Jova falou para mim, o Jova falou para mim, Rony, passou uns caras lá, você nem falou. Fala, cara, eu não vi, velho. Então, assim, e o pessoal sabe que não é por mal, né? Obrigado, Juninho Lopes, agradeço a inscrição. Conheça também o trabalho de Fernando Benincasa, o mais querido SPFC, muito legal. Viva a Tricolor, o Alan Tedesco, SPFC 123, né? A galera toda aqui participando, chegando aqui, comparecendo, a gente fica super feliz, né? Pela presença aqui, Tricolor Trimundial. Rapaz do céu, tanta gente, o Ronaldo Chester, cantor, que está lá no grupo do WhatsApp. Mas vamos falar de São Paulo, que a gente está aqui para isso. Daniel, meu querido, me diz uma coisa. Como é que você está vendo esse começo de trabalho do nosso querido Crespo, né? O cara já chegou, eu gostei daquele negócio de chegar assim no banco de reserva e falar assim pro cara, é para lá, aqui sou Joe, ele já tomou conta lá, achei legal. Infelizmente o futebol precisa dessas coisas, né? Porque o universo do futebol, ele é meio assim, pro cara conseguir dominar o grupo, ele tem que dar, né, uns coisas, sei lá, a la Tele, né? Alguma coisa nesse sentido. Como é que você está vendo isso? A possibilidade dele virar essa chave do grupo, ele vai ter que trabalhar com boa parte desse grupo. A chegada de alguns jogadores, né, Daniel? Também é importante a gente... Eu queria que você fizesse aí uma ideia, né, nos passasse uma ideia de como você está vendo esse começo de trabalho, querido. Boa. O jogador ali do banco, que ele falou assim, opa, aqui é meu lugar. O cara deu um pulinho, acho que foi o Galeano, né? Acho que era o Galeano que estava ali, ele tirou o Galeano do lugar dele lá, né? Mas é bacana, isso já mostra que o cara tem pulso firme, com ele não tem conversinha, isso é interessante, e o futebol, para mim, tem que ser assim, tá? E ele tá chegando aí, a gente já viu uma personalidade nele, um comando, coisa que até pouco tempo atrás no São Paulo, infelizmente, não conseguia enxergar, né? Então, o Crespo tá arrumando, né? O pouco tempo dele, né? Se não me engano, tem 12 dias que ele tá aí no São Paulo, 12, né? Não tem nem 2 semanas. Você já vê uma diferença aí do elenco do time se comportando em campo e do time de há pouco tempo atrás, né? O jogo lá da goleada contra a Inter de Limeira, por mais que seja um adversário fragilizado, um adversário, vamos ser bem claro aqui, fraco, né? Um adversário ruim, e o São Paulo tinha um jogador a mais no time, ali eu consegui já ver uma diferença. A postura do time, o empenho dos jogadores, a dedicação dentro de campo. Às vezes, com um adversário fraco, mesmo assim você consegue observar que tem algo de diferente ali. Então, ali naquele jogo com a Inter de Limeira, a gente viu, teve as oportunidades do Roas, do Galeano, a gente já viu que esses jogadores também fazem diferença, estilos diferentes que a gente também já tinha no elenco, porém, na época do Diniz ele não colocava. O Roas tinha notícias que ele já estava recuperado desde o ano passado, e mesmo assim não colocavam ele para jogar. E a gente percebe que esse tipo de jogador, quando entra, principalmente jogador de ponta, quando entra, o cara faz uma fumaça na defesa adversária. O time fica preocupado, fala assim, pô, esse cara é liso, a gente tem que ficar atento nele. O cara faz uma profundidade ali, uma jogada boa que tira do zagueiro e faz um cruzamento. Cara, isso é futebol. Eu, desde quando entendo de futebol, sempre tem jogada de profundidade, tem chuveirinho sim, às vezes é necessário você fazer um jogo feio, fazer cruzamento. Então,
com o Crespo, a gente está vendo que está tendo tudo isso, né? Com pouco tempo de trabalho dele. Ele já, sem medo de errar, já está fazendo mudanças que não aconteciam antes. O jogo contra a Inter de Limeira foi uma escalação. E o jogo contra o Santos, ele surpreendeu e colocou o Nestor. Já deu uma diferença, não está repetindo escalação. Isso é legal também. Eu entendo que o futebol, você não precisa ter um time titular todo jogo. Você tem que jogar de acordo ao seu adversário. Ele mesmo falou isso, o Hernan Crespo, e eu gostei. Para mim, treinador é isso. O treinador tem que estudar o adversário e ver, pô, essa peça nesse jogo não vai ser legal. Pô, esse jogo específico eu vou de 3 zagueiros. Esse jogo aqui eu não preciso de 3 zagueiros. Eu vou só com uma linha de 4. Então é assim. É assim que joga, né? Claro que ele está testando mais o 3-5-2 entrando agora para ele conhecer o elenco, para o grupo ali já se entrosar nesse esquema, que deve ser o esquema oficial do São Paulo. E eu acredito que no próximo jogo já será uma linha de 4. Eu acredito, porque o Arboleda eu acho que já estará fora desse jogo, né? Ele viajou para o Equador, o São Paulo liberou ele lá para ficar essa semana livre, né? Então ele vai estar de fora do jogo. Então eu acredito que já vai ter uma formação diferente de novo nesse jogo, né? Então a gente já percebe, Rony, com pouco tempo de comando ali do Hernan Crespo, você vê uma postura diferente dos jogadores, você vê uma mentalidade diferente do treinador, e como você disse lá do modo ilusão, né, cara? Pô, esses pequenos detalhes você já cria uma ilusão, sim, e é normal, né? E algo diferente que aconteceu também no primeiro comando dele, já vimos o Daniel Alves com a abraçadeira no lugar correto, que era algo que não tinha no São Paulo antes também, e depois que o Crespo chegou, isso já começou a virar frequente agora, o Daniel Alves é o capitão com a abraçadeira no lugar correto. Então, eu sempre falei no meu canal, os pequenos detalhes sempre fazem a diferença no futebol. E no São Paulo, esses pequenos detalhes, deixavam para lá, não ligavam muito. E um detalhe importante também, que eu já coloco aqui em questão, é jogadores que ficam dando entrevista. Eu respeito a imprensa que chama jogador para dar entrevista, é o trabalho deles, é normal, a mídia é assim mesmo, só que aí cabe o jogador ser inteligente, igual o caso do Pablo. O Pablo, até ontem, ninguém estava dando nada para ele, queria ele fora de São Paulo. E depois que o cara começou a se destacar, fez golzinho aí, fez 2 gols, né, nos últimos jogos, o cara agora apareceu já em 2 emissoras dando entrevista. Então, talvez o cara já fica com a mente lá no alto. Isso aconteceu muito na época do Diniz. São Paulo bem, ganhando um jogo importante, daí aparecia jogador dando entrevista já no dia seguinte. O próprio Muricy apareceu lá no Bem Amigos um dia, dando entrevista. Daí, e como se fosse tudo, como é que se diz? Que já tivesse ganhado um campeonato. Daí você pega lá o contexto lá das entrevistas, os caras falam assim, não, o trabalho está excepcional, não sei o quê, agora está diferente, mas não ganhou nada ainda, né? Então, eu acho que o jogador tem que ser inteligente e filtrar, falar assim, pô, agora não é o momento. Eu agora estou saindo de uma fase ruim para uma fase boa, e agora eu vou querer aparecer para dar entrevista. Então, eu não gosto disso, eu acho desnecessário essa postura aí, e cabe o jogador, o seu empresário, lá, seja quem for, orientar direito, porque o São Paulo, muitos jogadores, principalmente depois que eliminou o Flamengo, veio numa sequência boa, muitos ficaram dando entrevista para a mídia. Daí talvez a cabeça já sobe lá no alto, já acha que já ganhou tudo. E no São Paulo, eu acho que a postura tem que ser diferente. Enquanto o São Paulo não ganhar um título, cara, é todo mundo ali focado, e depois que ganha, faz o que quiser, velho. Faz o que quiser. Exatamente. Então, isso para mim é um detalhe que ainda me incomoda e que eu já vi que está continuando com o Pablo, que já deu 2 entrevistas. Olha que legal a colocação do Daniel, né? Porque é aquilo que eu te falo. Quando a gente está ganhando, às vezes os detalhes, as pequeninas situações que não seriam, que são vistas em momentos difíceis, elas não são vistas, né? Ou melhor, elas não são notadas e não está nem aí no momento que está tudo bem, né? Que nem aquele negócio de jogar copinho d'água. Oi? A gente falava assim, ó, tem jogador que tá dando entrevista, vamos focar, vamos ser campeão primeiro, e a gente falava lá no PG Tricolor, a gente batia na tecla, daí no dia seguinte aparecia lá 2, 3 jogadores dando entrevista.
né? Daí domingo, a gente falou isso no QG Tricolor, e na segunda o Pablo foi lá, deu entrevista, daí hoje já vi mais uma entrevista dele, e, meu, tá do mesmo jeito essa questão. Eu acho que ele também tem um pulso ali do presidente, não sei se ele pode fazer algo referente a isso, né? Porque cada jogador é livre, né, nessas questões de aparecer em mídia e tal, mas eu acho que o cara tem que ter inteligência também, o jogador, né? Parte muito do jogador, fala assim, não, eu não vou dar entrevista agora. O Daniel Alves é um cara que, por mais que a gente bateu, criticou muito ele nessa questão, ele tem um pezinho meio que na dele. Você não vê ele aparecendo para ficar dando entrevista à toa, assim, você não vê, né? Mas desculpa te cortar, Rony, complementa aí, desculpa. Não, querido, de forma alguma. Aqui a sessão é aberta aqui para a gente poder bater esse papo mesmo, né? E essa conversa. E você colocou bem essa situação, porque eu costumo dizer o seguinte, se naquele jogo que nós tomamos aquele sapeca do RB Brasil, lá, os 4 lá, que o Diniz ficou naquela chacrinha na beira do campo lá com o Tietê, né? Se naquele jogo alguém já tivesse chamado todo mundo e tomado uma providência ali, a gente não tinha perdido o título. Né? Mas infelizmente aconteceu, foram deixando e foram largando. É uma coisa assim para presidente, é uma coisa assim para Muricy, é uma coisa assim para o Belmonte, é uma coisa assim para o Crespo, né? Os caras tomarem a rédea. Pessoal, pera um pouquinho. Até agora ninguém ganhou nada, né? Vocês são os famosos quem, por enquanto? Vocês não são famosos nada. O famoso ali é o Dani Alves, que ficou com o futebol dele até quando chegou no São Paulo. Depois não produziu, né? Não produziu mais no nível que a gente sabe que ele tem, tá? O Ícaro Godoy está em Newcastle, cara, mandando aqui um abraço para todo mundo, que legal. Audiência internacional, o Edu Cotequinho está em Lisboa, está lá em Portugal, né? Lá pertinho de Lisboa. Ele colocou aqui, ó, o Daniel está chegando, o Miranda está chegando, e se o Juanfran estivesse jogando também agora, a gente ia ter um elencossauro, né? Ia ter uns velhos lá também jogando, que pelo amor de Deus, bem colocado. O Cassiano está aqui também, vim pelo Teclas. Que legal, Cassiano. Fique à vontade e se sinta em casa aqui com a gente. Fernando, o pessoal está perguntando aqui o seguinte, perguntando Cruz, perguntando do nosso Gabriel Neves. Eu já vim vestido de Gabriel Neves aqui hoje. Está perguntando de todo o pessoal que está sendo contratado. Nós vamos falar aqui durante também, tá, gente? Não vamos deixar passar isso, não. Fernando, começo de trabalho de Fernando Crespo. Queria saber a sua visão. Como é que você está vendo esse trabalho do nosso querido comandante Hernan Crespo? O Crespo é um cara inteligente, né, Rony? O Crespo é um cara totalmente, vamos dizer assim, apesar de ser um técnico novo, né? Mas é um cara extremamente boleiro, um técnico com muita experiência de mercado, muita rodagem, né? Muita boleirada, né? Então tem uma boleiragem nas costas aí que dispensa comentário. Então é um cara esperto, é um cara que trouxe uma comissão técnica de confiança, né? E aí agora para fechar esse ciclo, principalmente ontem, até onde existe bastante controvérsias, né? Por parte da torcida, uma parte gostou, outra parte não gostou, mas a questão do apontamento do Muricy, né, da referência do Muricy sobre o Milton Cruz, né, fez essa indicação até por um cargo que está à disposição, e você tem que fazer a ocupação de um cargo, né, então, na verdade, até para muita gente entender qual que é o papel do Milton Cruz agora, né, o papel do Milton Cruz vai ser aquele papel de estar em campo, estar mais próximo como o apoio direto, como se fosse uma voz do Muricy lá dentro, né? O Muricy, todos sabem que se ele descer, ele se separa na mesma hora, a mulher dele já praticamente já dá o cartão vermelho aí, né? Porque não é fácil o que ele enfrentou, e aí como ele já tem a confiança, né? Aí existe o aspecto de contrato, de processo, blá, 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 blá. Cara, isso tudo a princípio já ficou acordado, já ficou entre linhas no São Paulo, né? Todos alinhados e vida que segue, né? Eu costumo dizer que a melhor resposta para tudo isso é o resultado, né? Então o Milton Cruz, ele tem a chance da vida dele, um cara que saiu do São Paulo, foi pro Figueirense, né? Deu uma rodada, depois teve uma experiência
com os garotos, né, fazendo angariação de garotos aí do Brasil inteiro e até do exterior, e agora vai ter a chance de voltar para casa, onde realmente ele consolidou um trabalho, entregou bastante, teve algumas falhas, sim, foram os casos de Amoroso, né, Danilo, lá atrás, né, mas faz parte do trabalho, cara. Eu estou acreditando muito no trabalho, até porque nós conhecemos o Milton Cruz e você sabe, irmão, que ele é um cara extremamente trabalhador, um cara correto e que conhece a entrelinhas lá do São Paulo, né? É isso aí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos. Para mim, o som aqui caiu, aqui deu um probleminha no som aqui, caiu. Deixa eu ver uma coisa só aqui. Ó, eu vou jogar para dentro da live aqui mais um parceiro aqui, viu, gente? Vou jogar um cara aqui para dentro da live. Eu vou jogar aqui porque é o seguinte, velho. Aqui participa o Thiagão também, da família Tricolor da Vila Ema. Querido Thiago, está aqui presente também. Agradecendo o Miguel Nunes, que vim pelo Teclas. Obrigado, viu, ô Miguel? Obrigado por participar aqui com a gente. Eu sei que você é parceiraço aí do Teclas, que você fique também parceiraço da gente, né? Tamo junto, irmão. Tiagão, isso é hora de chegar, meu brother. Pô, mas vou te falar, hein, bicho? Depois que você fez a tatuagem do Vitor Bueno, você começou a ficar difícil, né, velho? Ô, Rony, boa noite, Rony, boa noite, Bem em Casa, boa noite, Teclas. Eu tava no trânsito. O Bem em Casa me ligou, eu vi que ele tinha uma ligação perdida, aí eu tava no trânsito, consegui chegar agora. Antes tarde do que nunca, né? Cheguei. Satisfação mais uma vez. Isso aí. Satisfação mais uma vez estar com os irmãos aqui participando dos Tricossauros. O pessoal tá bravo. Por quê? Tamo junto. O Thiago, que é um babysauro dos Tricossauros, né? Um cara bem mais novo, então é um babysauro da família Tricossauros. Mas sempre legal ter você, os teu T-Rex, né, com o Daniel aqui com a gente. O pessoal tá bravo comigo que eu chamei o Crespo de Fernando Crespo. Eu ainda tô com aquela maldição de Fernando Diniz. É o trauma. E aquela maldição de Fernando Diniz, ela não sai assim. Misericórdia. Né? Então, às vezes, a gente atropela as coisas, não chama isso, um não. de outro, cara, mas faz parte, vocês me entenderam, logicamente, né? Aproveitando a deixa do Fernando Benicasa, né, Cláudio, eu queria saber de você, querido, o que você achou da chegada do Milton Cruz? Cara, eu vou um pouquinho contrário ao Benicasa. Eu respeito a opinião dele aí, que ele apoia, né, o Benicasa, o retorno do Milton Cruz, né? Eu já não gostei, viu? Sendo bem sincero para vocês, eu não gostei. Tem essa questão que o Benicasa citou dos jogadores, o Danilo, Amoroso, são jogadores que ele meio que vetou retornar ao São Paulo. Tem a questão também do processo que ele moveu contra o São Paulo e ele retirou o processo para poder trabalhar no São Paulo. E também pelo longo período que ele teve no São Paulo, quase 20 anos aí no comando do São Paulo, que ele trabalhou, né? O Júlio Casares disse que iria reformular e tal, a Barra Funda, iria mudar muita coisa e tal, e ia estar trazendo um cara que já estava até pouco tempo atrás no São Paulo, né? Eu daria oportunidade para um outro profissional. Eu não sei se o Milton Cruz estava envolvido assim nesse período que ele ficou fora do São Paulo. Se eu não me engano, ele ficou em um time depois não sei o que aconteceu, se ele continuou o trabalho dele e tal. Eu não acompanhei, sendo bem sincero. Então, eu acredito que deveria mudar, que deveria colocar uma outra peça. Essa vaga aí eu acho interessante. Eu já até falei na época do Diniz, né, que o São Paulo tinha que ter um profissional fixo ali para acompanhar o trabalho, para quando sair o treinador chegar, de ter um cara que já conhece meio que o andamento do time do São Paulo, para não ter uma mudança tão drástica. Então, já deveria ter lá atrás isso já. Ter um profissional acompanhando a comissão atual ali, porque assim, o cara vai embora amanhã, mas o cara que está ali hoje no São Paulo, ele é um profissional fixo do São Paulo. O que aconteceu? Na época lá do JJ do Flamengo, o JJ mandou o Flamengo mandar embora um cara que iria fazer a mesma função do Milton Cruz. Daí depois que o JJ foi embora, o Flamengo meio que desandou. Daí chegou o Domi lá, daí o cara ficou meio que perdido e não tinha ninguém
que acompanhou o trabalho do JJ para mostrar para ele mais ou menos o caminho que vinha sendo feito e tal. Então, essa vaga, para mim, é importante ter. A diretoria de São Paulo está certinha em ter um profissional nessa função, mas eu colocaria uma outra pessoa e não o Milton Cruz. É isso daí. Importante sempre a colocação de cada um a respeito do assunto, né? Cada um tem os seus aspectos positivos, outros negativos. Eu estou escutando muito mal vocês. Desde que o Thiago ligou aqui para mim, o meu som caiu. Viu, Thiago? Será que tem algum botão aí que está apertado, querido? Que o meu som desapareceu e o pessoal está falando que o que eu estou falando também ninguém está escutando. Então virou uma festa aqui. É coisa raiz mesmo, né? Tecnologia raiz, eu vou te falar uma coisa. Tiagão, meu querido, eu queria aproveitar a deixa do Daniel falou sobre isso, o Ben em Casa também. Eu queria que você falasse aí como é que você está vendo, como é que a família tricolor da Vila Ema está vendo o começo do trabalho do nosso comandante Crespo. Bom, seguinte, Vila Ema que já está com saudade de vocês aí, dos tricossauros. A gente precisa marcar, depois que passar essa bagunça toda aí de fase vermelha, a gente precisa marcar outro torresmo aqui no Bar do Leandro, e dessa vez o Teclas Daniel tem que vir também, tá convidado. Com relação do trabalho do Crespo, eu estou analisando de forma positiva, Rony. A gente já vê uma diferença grande, né, do que vinha sendo apresentado com o Fernando Diniz para o que está sendo apresentado. Eu estava acompanhando a live no carro, né, eu vi que você falou sobre a chegada do Crespo, aquele lance do lugar no banco. Então, essas coisinhas mínimas, essa pequena diferença, a gente já está percebendo. E, como o Teclas falou também, o Daniel Alves, o caso lá da braçadeira, tá no braço, né? Isso é muito importante, já mostra que tem hierarquia. Eu gostei bastante que o Crespo chegou e mostrou quem é que manda, né? Que ele se precisar tirar o Daniel Alves, ele vai fazer a substituição. Então, estou gostando, avalio como positivo o começo do trabalho do Crespo. Rony, você está me ouvindo? Né? Cada um tem a sua posição aí a respeito disso. Ninguém pode negar uma coisa, né? O Crespo, eu comentei isso depois do jogo de domingo. Não dá para você ficar encantado, mas também não dá para você falar que é a mesma coisa que você estava vendo. Porque você, né, todos nós aqui que assistimos futebol, nossos amigos que acompanham futebol, você vê alguma coisa diferente, né? Você vê alguma coisa no funcionamento diferente. O Teclas colocou muito bem no começo. O pessoal falava para mim, Rony, vai ser 3-5-2. Não, eu quero acreditar que ele vai ser bastante flexível nisso. Ele não precisa jogar sempre no 3-5-2, né? E ele fez isso no intervalo. No intervalo ele já veio num 4-3-3, às vezes num 4-2-4. Eu não via 4-2-4 desde Chicão e Pedro Rocha, cara. Certo? Muricy, Serginho e Zé Carlos. Eu não via desde os anos 70 um 4-2-4. E eu vi nesse segundo tempo contra o Santos alguns momentos de 4-2-4. Coisa que... Mas aí é o treinador, né? O cara esteve dentro do campo, o cara sabe o caminho, o cara conhece, né? Vai falar que o Crespo não conhece futebol, se a gente for maluco. Então a gente espera que o cara consiga transferir tudo isso, né, para dentro do campo, com os mesmos tranca-rua que ele tem, porque aqueles que estão ali são os mesmos caras que perderam 5 campeonatos nessa última temporada, né? Sendo que a Copa do Brasil eu não me conformo, né? Vendo o Grêmio no domingo eu não me conformo, e os 7 pontos na frente eu não me conformo. Não me conformo também de cair na fase do grupo da Libertadores. Enfim, eu vou ficar falando aqui, vai parecer que eu fico guardando remorso. Mas é só para lembrar esses caras, como o Teclas Daniel falou agora há pouco, que não ganharam nada. Então não vão querer agora, né, enfeitar o pavão, jogar chantilly em cima do cara, jogar mel para ver se adoça, porque não vai ser desse jeito. Um título talvez faça eu tirar a espinha que está presa aqui dentro da minha garganta por causa da última temporada, da última campanha, né? Daniel, com relação ao pessoal que está chegando, Hoje eu ouvi falar que o São Paulo estava negociando lá o jogador do Vasco, o meia do Vasco, e daria o Paulinho Boia e daria o Chaico. Aí eu falei assim, bom, tudo bem, pode dar. Mas quem é que vai pagar o salário? Eu quero saber quem vai pagar o salário. Porque assim, dar jogador para os outros e pagar salário, que é a política que vem acontecendo nos últimos tempos, né? Para mim é, no mínimo, desagradável demais. Né? Mas assim, o cara falou, não, o Vasco vai pagar. Eu falei, pronto, agora que eu não acredito mesmo, porque o
coitado do Vasco, não está pagando muito os caras dele. Você imagina se vai pagar o Shailon. E eu louco pro Shailon jogar no Vasco. Aí o Vasco não volta para a Série A, coitado do Vasco. Né? O Shailon, o Fernando fala que para cada time que o Shailon vai, o clube ganha 2 travesseiros para acompanhar o Shailon, porque você dá sono. Né? O Shailon é o tipo do cara que você fica bocejando. Daniel, me diz uma coisa, querido. Como é que você vê, até porque não falta grana, né? O nível de contratação vai ser essa, mas como é que você vê Miranda, de repente o Gabriel Neves? Como é que você vê essa composição com aquilo que já tem no elenco, querido? Cara, eu acredito que a chegada do Miranda vai ajudar bastante ali o São Paulo, na parte defensiva, porque tem o Léo que vem atuando na defesa, e eu não gosto muito de jogador improvisado, né? Já tem ali o Daniel Alves, que é um lateral, mas está jogando de meia agora, né? Agora ele é um meia de ofício mesmo, né? Pelo o tempo que ele já vem atuando, você já pode considerar. Mas não deixa de ser um jogador improvisado. Então o Léo também, eu acredito que ele é limitado, né? E mesmo ele dando um pouco mais de liberdade pro Reinaldo atacar, a questão defensiva dele ainda é uma falha do Léo, né? Então, com o Miranda ali, talvez ele já jogou nesse esquema de 3 zagueiros e acredito que ele vai se adaptar muito fácil ali junto com o Arboleda e o Bruno Alves. Essa questão tá bem legal. O Orejuela, no caso ali, ele tá, se eu não me engano, tá com uma lesão, né? Ele vai ficar no refis aí um tempo, não tem um período. E é um jogador que agrega bastante também. A gente vê o Igor Vinícius atuando. Os últimos jogos, até que ele fez um bom jogo. Mas eu ainda não tenho aquela confiança no Igor Vinícius. Às vezes ele chega no ataque até bem, ele apoia bem às vezes, só que o último passe dele é um problema, né? E a gente perdemos muitos gols assim com o Igor Vinícius, que no momento de decidir ali, o último toque, ele acabou pecando. E me surpreendeu essa contratação do Orejuela, porque o São Paulo tinha umas notícias atrás que estava difícil a negociação, não era uma negociação tão simples e tal, e o São Paulo surpreendeu e contratou, meio que ninguém esperava. O caso do Miranda também foi uma reviravolta. Primeiro ele tinha notícia que ele tinha pedido 1,1 milhão e tal, daí depois caiu o valor, daí o São Paulo conseguiu a contratação dele, surpreendeu também. Apesar da idade, eu faria um contrato de 1 ano com o Miranda, eu pararia um pouco com esses contratos aí, assim, mais longos, né? Mas até que esse de 1 ano e 8 meses é até aceitável, por se tratar do Miranda, pela história dele no São Paulo, e depois a gente vê o que faz, né? Se ele ainda vai ter mais um pique aí de mais uma temporada, né? Apesar que eu acho difícil, ele vai fazer 37 anos, né? Não sei, né? Mas o físico dele, você olha, você vê que o cara realmente se cuida e dá para conseguir atuar mais um tempinho. Mas a questão de contrato tem que tomar cuidado, parar de fazer contratos longos, né? Em determinadas idades de jogadores, e o São Paulo tá encaminhando, né, com essa nova a nova comissão técnica aí também, que a gente já elogiou aqui um pouco na live, né? Algumas pessoas falaram, não pode elogiar ainda, o cara tá começando, cara, de novo botando a tecla dos pequenos detalhes, né? Os pequenos detalhes que você já observa no Crespo, você consegue ter uma expectativa boa de um bom trabalho aí do treinador, né? E o Crespo falava que ele fala ainda, né, nas coletivas, que ele pede tempo, né? E o torcedor do São Paulino, quando escuta isso, fica meio traumatizado, né? De tempo e tal, esse negócio de tempo, a gente não gosta disso, né? Mas o Crespo é o cara que você olha e pode dar um pouco mais desse luxo de tempo, né? Você olha pro cara pelo pouco tempo, assim, a gente até arrisca falar isso, né? Mas é um cara que você, vale a pena dar esse luxo para ele ter um tempinho e mostrar o trabalho dele. A gente está vendo aí com pouco tempo o cara fazendo um bom trabalho, né? Mas com as chegadas do Miranda, Orejuela, tem o nome aí do Benítez também, que parece que está bem próximo aí de fechar. O problema do Benítez é a questão de lesões, eu vi que ele sofre bastante com isso, mas é um jogador que você olha no elenco do São Paulo, é uma peça que talvez a gente não tenha, uma peça diferente, a forma dele atuar ali, né? E o cara pode ajudar, né? Dependendo do contrato, como for, parar de fazer esses contratos longos de novo, né? Igual eu tô falando, como é um cara que se machuca bastante, tomar cuidado referente a isso, faz um contrato ali de 1 ano, mais ou menos, já tá tranquilo.
E os outros nomes são o Borré, né, que está surgindo aí. Eu acho praticamente impossível contratar, por mais que o diretor de futebol disse na entrevista ontem à Rádio Bandeirante que mandou lá uma análise do jogador, né? Que se fosse vir para o São Paulo seria só em junho. É uma peça importante também para o São Paulo. Eu acho que o São Paulo precisa de mais um atacante ainda. Mas falando dessas contratações já fechadas do Miranda, Orejuela, acredito que foram boas, cara. Dá para ter um time competitivo, mas ainda precisa de mais um atacante para fazer sombra no Pablo. Eu fico com o pé atrás do Pablo ainda. Eu não tenho uma confiança total ainda no jogador. Desde quando ele veio, antes de ele atuar no São Paulo, se eu não me engano, nem tinha canal ainda, mas eu comentava com amigos, né? Falando que eu não botava fé no Pablo, né? E agora ele está começando a encaminhar com o Crespo. Vamos ver aí, mas precisa fazer uma sombra para ele. Precisa de mais um jogador ali para, se não tiver o Pablo, coloca outro. A gente já não tem mais nenhum atacante ali hoje, né? Se sai o Pablo, vai colocar quem ali para fazer tipo um pivô, uma bola, um chuveirinho? Não tem. O Trellis certamente deve ir embora, né? O Carneiro também já está vazando, já foi embora. Precisa de mais uma peça ali. Eu priorizaria mais um atacante de área no São Paulo. É isso daí, legal. Sempre. Ó, gente, a gente está com um probleminha de som. Talvez vocês não estejam me escutando bem. Eu estou escutando um pouquinho vocês, estou me esforçando aqui. Eu vou tentar. Se eu cair, o Fernando Benincasa toca o barco, depois eu retomo, né? Enfim, coisas que acontecem aí na nossa. Ah lá, o Rony está com problema, realmente está com problema. Vocês me escutam? Tiago, Benincasa, vocês estão me escutando? Sim. O pessoal lá no. Porque eu estou quase não escutando vocês, eles estão escutando vocês. Mas tudo bem, qualquer coisa que eu caio, eu volto. Fernando, importante também a sua posição com relação a essa questão dos atletas que estão chegando, dos jogadores. O pessoal está perguntando muito sobre a questão do Luiz Fabiano. Nós vamos falar também daqui a pouquinho, né? O Luiz Fabiano está no coração aí de muito torcedor aí, de muito São Paulino, né? Então é importante essa deixa que deram aqui. Nós vamos também falar daqui a pouco. Fale um pouquinho sobre o elenco e as contratações, Fernando, por gentileza. Elenco ontem, depois, né, da entrevista do Belmonte, né, na Rádio Bandeirantes, eu vi, assim, um pouco, de certa forma, eu acho que até um pouco de exagero por parte dele, até por saber das contas, né, que o São Paulo tem aí, né, que não são pequenas, né, as contas do São Paulo, para se equalizarem, ela vai demorar pelo menos, para ficar mais ou menos no 0-0, uns 8 a 9 meses, isso se todo mundo trabalhar todo vapor, né, se trabalhar no conjunto, né, por exemplo, você tem essa confissão de dívida de 8 a 9 milhões, né, são para o Daniel Alves, são 24,6 milhões, né, de dinheiro aí que você tem na temporada, então é muita coisa, né. Com relação eu dei até uma sugestão ontem, gravei um vídeo falando sobre isso, né, hoje nós temos um jogador aqui no Brasil, né, no arquirrival, que é o Soteldo. O Soteldo é um cara que, se você for buscar rapidamente negociar no Chile, ele vem, porque o Santos não pagou um tostão por ele desde 2019. Então é um jogador assim que tem característica ofensiva, que poderia, bom, todos nós acompanhamos não somente o São Paulo, contra o São Paulo, mas em outros jogos, né, é um cara que carrega praticamente boa parte do elenco do Santos nas costas, né, uma definição muito, muito alta, né, por parte de... Mas o São Paulo está tentando colocar, pelo menos jogar uma fumaça em cima do Borré. Com relação ao Gabriel Neves é um cara, um volante novo, né, 23 anos, e eu acompanho o scout do jogador mesmo antes de ser cogitado no São Paulo, né, até pelos negócios particulares que eu toco. O scout dele, na verdade, assim, ele teve praticamente, é um cara que se cuida bem, é um cara relativamente bom de grupo, né, teve uma contusão, uma fratura no dedo, mas isso aí já passou faz um tempo, já está totalmente recuperado, e assim,
é o que eu costumo dizer, né? O que você ameaça de trazer jogador para o São Paulo, ou o Inter ou o Grêmio, né, sempre tentam embaralhar a história, né? Vou dar o maior exemplo de todos. O Vargas, naquela época, estava com um pé e meio dentro do Morumbi. Um pé e meio dentro do Morumbi, isso eu garanto para vocês, tá? E aí, na última hora, aconteceu um cenário de Renato Gaúcho, né? O mesmo cenário que nós vimos na época lá ao vivo, Renato vestia camisa e depois ia embora sem falar nada. Aconteceu praticamente a mesma coisa. O Grêmio, na última hora, apareceu com um investidor, né, que no caso foi a Banrisul, que foi uma das últimas investidas pesadas ali no time do Grêmio, e fechou com o Vargas. O Vargas era para ser do São Paulo, né? Mas infelizmente ele se encaixaria numa época boa, né? Numa época que estava no auge, estava com uma técnica avançada, né? Tinha bastante visão de jogo, né? Mas infelizmente não deu certo. Então, assim, falando a questão, né, agora do meia do Vasco, né, do Benítez, é um cara também que o que preocupa é o scout dele em termos de contusões, né? Então, aí nós temos um outro cenário, o cenário de recuperação no Vasco. Como ela está sendo a recuperação no Vasco? Nós sabemos, né, até porque trabalhamos com isso também, que no Vasco da Gama, né, o único melhor hoje pelas condições é o Flamengo, até pelo aporte financeiro, tá? E um pouquinho menos pior o Fluminense. Agora, Vasco e Botafogo caminham a passos largos aí a descerem cada vez mais aí de divisões se não tomarem providências aí num curto espaço de tempo, não é nem médio e longo, né? Então, assim, precisa ver a questão do jogador para tentar trazer ele de repente para São Paulo, se caso vier a fechar, né? Aí tem o aval do Dr. Sanches, né? Que tem que assinar. Espero que ele não assine o mesmo termo que ele assinou com o Michael Suel, que nós sabemos que tanto o Michael Suel como o Birubiru já vieram com lesões crônicas, né? Então o Birubiru foi mais berrante ainda. O Michael Suel ainda tinha uma correção, mas o Birubiru é um jogador que já estava condenado praticamente, né? E aí houve lá uma anuência, né, da chegada dele. Então, Rony, o que eu posso falar para você? É esperar para ver, né? Eu torço, eu gosto do futebol do Benítez. É um meia também dinâmico, é um cara que dá uma outra virtualidade, né? Vamos dizer assim, um novo cenário no meio campo, e vai fazer barulho aí. Eu acho que eu estou apostando ainda que com o passar do tempo, né, se tiver o Orejuela, tiver, por exemplo, algum tipo de problema a mais ou alguma coisa nesse sentido, o Crespo ainda vai colocar Daniel Alves na lateral. Eu estou com esse pressentimento que ali o papo vai ser um pouquinho diferente, não vai ter essa história de eu mando, de crazy, de nada. Vai ser o que o irmão lá falar, é isso daí, velho. Veste aí a 2 aí e vai pra lateral sem muita murmunha, né, velho? Vocês estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Agora tá muito baixo. Eu vou tirar aqui então e depois... Tá bem baixo agora. Agora me ouve? Agora sim. Opa, agora consertou. Estou ouvindo vocês, vocês estão me ouvindo. Meu agora Deus! Sim. Agora sim. Não mexe mais. Legal, gente, conseguimos consertar. Eu já estava desesperado, porque eu quase não escutava vocês e, né, enfim, a gente fica meio voando sem instrumento, né? Voando sem olhar absolutamente nada, sem ver nada. Fernando, eu estou apostando essa orelha direita aqui que o Daniel Alves nunca mais volta para a lateral direita, velho. Depois que trouxeram o Orejuela, eu não sei. Depois que trouxeram o Orejuela, ele vai continuar ali no meio de campo, um segundo volante, vai armar o jogo. Eu não sei, cara, eu não sei. Mas, enfim, claro, você sabe o quanto a gente respeita a tua opinião. Eu só estou colocando formiga nesse prato de mel aí para a gente poder, né, melhorar e melhorar cada vez mais o nosso debate. Tiagão, essa questão do Daniel Alves, lateral, do Orejuela chegar, né, do Benítez chegar na meia, porque é tal coisa, a gente tira o Daniel dali,
ele tinha que jogar mais bola. Se ele vai criar, ele tinha que criar mais, né? Claro, não adianta o futebol que ele está jogando ele se sustentar ali, que ele não vai. Principalmente aquilo que eu falo, existem posições históricas do São Paulo. E a posição da 10 ali, da meia esquerda, do cara que organiza, do cérebro do time, é aquilo, né? A gente que é velho, eu, por exemplo, que vi o Pedro Rocha, eu vi até o Gerson chegar no São Paulo. Então, assim, cara, você fala, não dá para jogar com 10 com esse nível de futebol. Não dá. A gente precisa de um 10. E o São Paulo sempre teve 10. Pita, Ailton Lira, Raí, nós vamos até amanhã aqui falando de camisa 10. Até o Dario Pereira foi 10 quando chegou também, né? Então, assim, a 10, ela tem um complemento muito forte, muito grande no São Paulo, é uma marca, né? O Geison está dizendo que a minha net é a mesma do Fernando Diniz, para vocês terem uma ideia como é que eu estou considerado aqui na minha live, na live de Tricossauros. Lembrando que Tricossauros, terça-feira, 20 horas, eu, Fernando Benincasa, mais querido SP, FC, hoje o nosso Thiago, nosso baby salvo da família tricolor da Vila Ema. Ô Thiago, o Alex conseguiu se machucar no aquecimento, velho. Ele se machucou no aquecimento. Na hora de entrar em campo, ele veio reclamar que tá dodói, tá com problema na garganta, tal, aquela coisa toda, né? Ele deu uma amarelada, um fralda cheia esse Alex, isso sim. Ei, Alex. E o Teclas, e o nosso Teclas Daniel, convidado T-Rex de hoje, essa fera, né, que deu o prazer aí da sua presença, o seu tempo aqui, né, compartilhando com a gente. Tiagão, fala um pouquinho também dessa coisa das contratações, dos jogadores que vão chegar, dos caras que estão aí, de virar a chave ou não virar a chave. O que vai ser desse elenco? Quando a gente estiver fazendo uma live aqui em dezembro, o que nós vamos estar falando desse elenco aí, Thiago? Rony, olha, eu espero que em dezembro desse ano possa ser diferente de dezembro do ano passado. Eu espero que em dezembro desse ano a gente possa estar fazendo aquela live que ficou faltando no final do Campeonato Brasileiro, né? Que você ia raspar a cabeça, o Alex ia trazer o Fernando Diniz no ombro, lá do Morumbi. Eu ia terminar de fazer a tatuagem do Vitor Bueno, né? O Benincasa, eu não lembro o que é que o Benincasa ia fazer, mas alguma coisa ele ia fazer, né? Então, eu espero que no final de 2021 nós tenhamos duas coisas. Nós tenhamos o fim dessa pandemia, todo mundo vacinado, né? Se Deus quiser. E eu espero também que nós estejamos fazendo uma live elogiando, né, e falando que esse elenco do São Paulo de 2021 é um dos melhores elencos do São Paulo da história. Eu espero. Então, assim, estou sendo bem otimista, né? Então, como eu disse no pré-jogo lá na família Tricolor, viramos a chave, acabou a temporada 2020, acabou, só que a gente não esquece dos 5 vexames que nós passamos em 2020, e agora vamos dar um voto de confiança, porque o técnico Crespo chegou com uma comissão técnica nova, chegou com novas ideias e chegou com uma filosofia de trabalho diferente. Tem que se dar tempo para o Crespo implantar a filosofia de trabalho, para o Crespo colocar a cara dele no time do São Paulo, né? Como a gente vem observando, ele trabalhou o time no 3-5-2 e já mostrou a variação tática no intervalo do último jogo, que foi o clássico aí contra o Santos, né? Apesar que a chuva também ajudou bastante, que no primeiro jogo a gente não teve futebol. No primeiro tempo a gente não teve futebol. A gente teve polo aquático lá no Morumbi. E aí no segundo tempo nós tivemos lá 45 minutos de futebol e foram 45 minutos bem jogados pelo São Paulo Futebol Clube, como há muito tempo a gente não via. Até o Pablo fazendo gol de cobertura. Vejam só vocês, meus amigos. Pablo, o tímido, deixou de ser Pablo tímido para se transformar em Pablão da Massa. Agora junto com o Crespão da Massa. É isso. Então a minha esperança para 2021 é que lá no final do ano a gente esteja fazendo essa live com o Rony Careca, com o Fernando Benincasa. A gente vai inventar alguma coisa para o Fernando Benincasa. Enfim. O Daniel sem barba. E o Teclas vai tirar a barba, é isso que eu ia falar. O Teclas essa vai ser a promessa dele. Eu espero, a esperança é a melhor possível. O pessoal me pede isso direto. Eu tenho até pensei no final do ano aí, né, da Copa do Brasil e o Brasileirão, a Sul-Americana na época também. Pessoal, quem sabe? Aí o pessoal ficava
ansioso para esse momento aí, mas vamos ver, vamos ver. Legal, gente. O Rafael Augusto também, obrigado pela colaboração. Rafael, boa noite. Está vazando uma informação de que vetaram o Luiz Fabiano. Nós vamos falar agora, aproveitar a tua deixa aqui também. Tá, Rafael? Nós vamos falar desse assunto do Luiz Fabiano. Um monte de gente perguntando aqui. A gente já vai aproveitar, porque o negócio aqui é jogar formiga no mel, né? Não adianta ficar lá achando que a coisa está tranquila e está boa, porque... E é só... Eu também acho legal. É uma forma que a gente tem também, né, cara, de como é que eu vou dizer para você, cuidar dessa vida do São Paulo. Nós somos responsáveis também por isso. A torcida cuida, a responsabilidade da torcida, ela é muito grande nesse sentido. Ô, Tiago, lembrando que a missão de Fernando Benincasa, né, de todas essas missões que nós tínhamos, o Alex levar o Diniz no ombro, aquela coisa toda, você com a tatuagem do Vitor Bueno entrando em campo, aquelas coisas legais, uma das missões de Fernando Benincasa ia ensinar Dani Alves a tocar timba, velho. Dani Alves ia participar de um curso intensivo de timba com o Fernando Benincasa. Você sabe, né? Sabe que aqui não deixa furo, né? Você sabe, né? Então, por isso que eu estou falando. O Fernando Benincasa ia ficar uma semana na casa de Daniel Alves ensinando ele a tocar timba, cara. Ia ser um negócio maravilhoso. Lembrando também, Fernando, você falou do fura-olho do Grêmio Internacional. Lembrando que o Internacional furou o olho da gente com o Diego Forlan, né? Lembra que o Diego Forlan estava acertando, porque o Pablo Justo Forlan jogou no São Paulo. Não, o sonho do meu pai é eu jogar no São Paulo, foi lá para o Internacional. Ainda bem que não deu certo, né? Então foi um furo naga do Internacional com relação ao Forlan. Mas eles gostam de furar o olho da gente mesmo. Isso daí, rapaz, é impressionante. Renata Reis, legal. Olha lá, um beijo para minha chefe Drica. Olha lá, o Tiagão. A nossa cantora. Aqui. Um abraço para a cantora, exatamente. Renata. A nossa cantora Renata. O Dorval está aqui, o Dorval que é por direita do Santos, Dorval Mengalvio Coutinho, Pelé e Pepe. Meu Deus do céu, que ataque era esse? Hoje em dia a gente vê esses caras jogando. O Bruno Trindade mandou um fora Milton Cruz. Está contente com o Milton Cruz. O cara nem chegou, o cara já mandou um fora nele. O Ferreiro está dizendo que o Teclas Daniel é show, a gente concorda também. Tamo junto, legal. Obrigado aqui pela presença. Gil Oliveira. Daniel, já aproveita, já emenda, meu querido. Saiu aí, a gente ouviu falar que o Casares tinha conversado com o Luiz Fabiano fazer uma pré-temporada, e de acordo com o funcionamento dele, ele seria utilizado de repente no Paulista, ou teria uma despedida, blá, blá, blá. Eu sei te dizer que nem se ouve falar mais no Luiz Fabiano, e o pessoal está reclamando aqui com relação ao Luiz Fabiano. Eu queria que você desse seu parecer sobre isso, meu irmão Daniel. Boa. Então, referente ao Luiz Fabiano, teve aí uns rumores que ele poderia, né, jogar o Paulista aí pelo São Paulo e tal, mas na época que saiu esses rumores, o São Paulo estava em um bom momento, né? São Paulo estava líder do campeonato, ainda estava na Copa do Brasil, então o clima ali do São Paulo daria uma tranquilidade, acredito eu, para o Luiz Fabiano chegar e treinar ali no São Paulo. Saiu até informações no começo do ano que ele iria até já treinar no CT, no Refis e tal, ficar um tempo, e parece que não aconteceu isso, né? Eu não sei realmente se teve uma promessa do presidente referente ao Luiz Fabiano. O pessoal está comentando aí no chat aí que o Júlio Casares, eu vi um comentário ali que o Júlio Casares deu para trás com o Luiz Fabiano, negócio assim, o pessoal comentou ali, né? Então, eu não sei realmente isso aí, se aconteceu isso de fato, né? Mas o que a gente sabe é que tinha rumores que poderia acontecer isso, e aí cabe o Casares depois falar se realmente ele prometeu algo ou não, né? Já que fala da transparência, então tem que ser transparente aí com essa questão. Eu não sei o contexto de como foi colocado isso aí. O canal do Príncipe falou assim aí no chat, ó. Teclas, eu acabei de ver um vídeo do Gugu São Paulino falando com o Luiz Fabiano. Ele disse que o Júlio Casares que não quis ele lá no São Paulo para jogar e nem treinar para o Paulistão. O que você achou? Cara, se ele está afirmando isso, aí é a palavra do Júlio Casares com o Luiz Fabiano, né? Aí ele tem que meio que prestar uma conta aí, porque prometer um negócio é porque o cara tem que cumprir, né? Não tá cumprindo. O que eu sei do Luiz Fabiano, que ele tá bem fisicamente e ele gostaria de jogar ainda pelo São Paulo, né?
Ele está bem, poderia jogar de boa, uns 3, 5 jogos, parece que é o que ele queria para jogar, pelo menos aí nesse Paulista, né? E aí é o Casares e ele, sei lá, cara, é porque eu não sei se realmente teve essa promessa, né? É um assunto até meio delicado de falar, mas o que eu sei é que o Luiz Fabiano gostaria, assim, de jogar alguns joguinhos do Paulista. Legal. Fernando, quer falar alguma coisa do Luiz Fabuloso? Ó, eu vou dar uma opinião bem particular minha, tá? Se fosse para eu escolher hoje, conhecendo os dois, né, como a gente conhece, mas se fosse para escolher hoje a condição para falar assim, olha, desembarca amanhã no Morumbi, começa a treinar, porque você vai jogar o Paulista, eu não tenho dúvida nenhuma que eu traria o Dagoberto. O Dagoberto, ele tá inteiro, Rony. Ele tá inteiro, é um cara que tá treinando todos os dias em Londrina. É um cara que eu não tô falando pelo Legendes, não, hein? O Legendes, ele veio e ele comeu a bola aqui. Mas no Londrina, ele tava jogando demais, demais. Então, assim, é um cara que, se for olhar resultado, não só pensando em jogos de despedida, Dagoberto é um cara que ele se cuida demais, cara. E eu acho que daria, assim, ó, cairia com uma luva para botar a Pablo na cara do gol, né? Porque agora muita gente não pode esquecer também o ataque nosso vai ficar mais ofensivo, tá ficando mais forte ainda com o aumento cada vez mais gradativo do Rojas. O Rojas eu achei só um pouco de risco a entrada dele contra o Santos, porque o gramado estava pesado e estava chamando para dar uma contusão nele. Mas graças a Deus nada aconteceu e ele foi super bem, né? E então, cara, eu não hesitaria em trazer o Dagoberto para falar assim, ó, Dagoberto, Dago, faz o seguinte, ó, coloca essa camisa, meu velho, no Paulista. Aproveita, a gente já faz uma festa de despedida para você, se fosse por opção. Agora, Luiz Fabiano, claro, tem o gosto de muita gente, também eu gosto muito dele, né? Mas jogador por jogador hoje, para entregar para o clube, Dagoberto, sem dúvida nenhuma. Que legal. É isso daí. Opiniões, né? E cada um tem realmente o seu gosto, a sua predileção por alguns jogadores, né? O Lastrax, Luiz Fabiano é ex-atleta, o Crespo quer Luiz Fabiano no time, ele pergunta. Impor um jogador já tira a autoridade do treinador. São Paulo não pode ser refém de ex-atleta, vamos virar o disco. Legal. Maravilha, sua opinião aqui na tela, meu irmão. Obrigado pelo apoio aí, obrigado pela força e pela colaboração. Tiagão, você gosta do Luiz Fabiano, meu irmão? 100%. Gosto do Luiz Fabiano, só que eu acho que já deu. Ele não, eu concordo aí com o rapaz que colocou aí o comentário, e Astrax, para mim é ex-atleta. Para mim ele já parou de jogar futebol há 2 anos atrás. Né? Então, respeito muito a história do Luiz Fabiano no São Paulo, terceiro maior artilheiro da história do São Paulo Futebol Clube, atrás de França e Serginho Chulapa. Mas para mim assim, se for para ele vestir a camisa do São Paulo de novo, que seja somente num jogo de despedida a ser realizado no Morumbi, né? E para mim eu não arriscaria colocar ele no time, até porque eu concordo que a gente tem que parar com esse negócio de, por exemplo, como na gíria popular fala de ser viúva de jogador, né? A gente tem que pensar para frente. Né, a gente tem que pensar novos rumos para o São Paulo, pensar em criar novos ídolos, por que não? Né, em tentar descobrir novos ídolos para o São Paulo. Então, assim, respeito muito a história do Luiz Fabiano, gostei da opção que o Benincasa deu, Dagoberto seria uma boa também, e eu vou colocar mais um nome aqui também que está jogando, está em atividade ainda, está jogando bem, e se viesse para o São Paulo, faria muito bem para o time de São Paulo, que seria o Richarlison, que está voando também, está jogando muita bola e representou a camisa do São Paulo quando jogou no São Paulo Futebol Clube. Apesar de não ser muito reconhecido pela torcida por todos os problemas particulares que a gente sabe que o Richarlison tem. Mas eu daria uma chance para o Richarlison também. Mas com a questão do Luiz Fabiano, um joguinho de despedida, um abraço e obrigado, Fabuloso. Só respondendo aí, Rony, o Dagoberto, ele tem 37 anos, né? Respondendo aí a muita gente está perguntando.
Na verdade, se fosse opinião pessoal total, né, vocês pediram para comparar quem que eu colocaria, né? Se fosse, na realidade, eu não colocaria nenhum dos dois, eu traria novos ares. Eu estou comentando se caso fôssemos comparar jogadores, eu traria Dagoberto. Eu acho que estaria numa melhor condição, né? Até porque eu acompanho um pouco mais o Dagoberto no dia a dia, né? Agora, Claro. eu não traria também essa cultura de ficar viúva de jogador ídolo, cara. Eu acho que o São Paulo tem que dar um break nisso, tem que dar uma parada e renovar, cara. Renovar com estrangeiro, renovar com jogador do Nordeste. Cara, tem que fazer uma reviravolta aí, né? Não ficar parado aí na mesma coisa, porque senão, né? O Miranda eu acho que foi uma contratação pontual por oportunidade, né? Não que o São Paulo estava desesperado porque precisava de um zagueiro, não. A oportunidade fez com que o Miranda chegasse ao São Paulo, né? Então eu vejo dessa forma. Eu tenho algumas diferenças. Teclas, me diz uma coisa, querido, você pode ficar mais um pouco com a gente? Posso, tá de boa. Legal, querido, porque às vezes tem compromisso, né? A gente empata o convidado, aí você já viu, né, cara? Fica difícil para a pessoa. Então, a gente agradece demais aí o teu tempo, como sempre. Eu tenho uma coisinha, eu tenho uma questão só com relação ao Miranda, que é a seguinte, cara, é isso da gente ter a ideia do jogador que a gente viu atuar, né, há 10 anos atrás, entendeu? Aqui no São Paulo. Outra preocupação que eu tenho é com relação ao ex-chinês, né? O jogador que volta da China, é difícil o jogador. O Gil voltou, fez um bom começo no Corinthians, e depois, agora Conca, Tardelli, Ramírez, Ricardo Goulart, o Hernanes na primeira passagem, beleza, na segunda passagem já não andou. Então, assim, eu tenho muita preocupação com isso por dois fatores. A questão física, acompanhada da idade, e o bolso cheio, velho. Quem tá com o bolso cheio não está precisando correr muito, essa é a máxima, né? Uma outra coisa também que eu achei engraçada demais, eu dei risada, cara, e a gente vai ficando velho, vai ficando chato, porque sinônimo de velho é chato, não tem jeito, é o seguinte, esse papo de que salário de produtividade 650 pau, obrigado, né, velho? Produtividade 650 pau não é produtividade, porra. Não precisa falar. Então fala, vamos pagar 650 pau para ele. Agora, não, é produtividade. 650 pau, velho? Mais a produtividade, não sei, eu acho demais para um time que está na situação do São Paulo. Mas, cara, tô acendendo vela para dar tudo certo, para a gente ser campeão, para o Miranda jogar muita bola. Eu não estou falando nada contra, gente. Eu só estou dando um parecer com relação a essa questão toda que envolve o jogador. E é até importante também para o jogador não achar que está chegando como rei, né? Aí ele chega, ele tem que trabalhar. A Cristiane botou aqui, ó, o Dagoberto, e palavra de mulher aqui, eu vou te falar, velho, tem um valor, vezes 10, cada mulher que entra aqui faz o seu comentário, que a gente admira demais, né? As mulheres que acompanham o futebol e que fazem seus comentários. Dagoberto não dá, o forte dele é a velocidade, hoje ele não tem mais. É isso daí, Cristiane, obrigado, muito obrigado aí pela tua participação. Gente, eu tenho um número aqui que chega a ser assustador e eu quero saber a opinião de vocês também, tá? Gente, 2020, eu falei de 5 vexames. Só que assim, nesses 5 vexames não está a derrota para o Mirassol, não está a goleada para o RB Brasil, não está o 5-1 do Internacional no Morumbi, não está a derrota para o Botafogo do Rio lá no Rio, não fazer nenhum gol no Grêmio na Copa do Brasil. Tem coisa que só vai aumentar o tamanho do vexame da gente, né? Então, realmente, estão dizendo que eu estou travando aqui. Oh, meu Deus, estou tentando tocar o barco. Pessoal, olha esses números, eu quero que vocês me falem sobre isso. Para vocês verem como é que o futebol as coisas vão se distanciando nesse tempo de dinheiro. São Paulo perdeu muita receita em 2020, né? O Palmeiras ganhou 216 milhões em 2020. Eu vou deixar a tia Leila de lado, hein? Eu não vou nem falar do dinheiro da tia Leila, eu vou falar de quanto os caras ganharam pelas competições e tudo mais. O Palmeiras ganhou 216 milhões, o Santos 85, olha só a diferença. 216 milhões do Palmeiras, o Santos 85. O Grêmio 78, o Flamengo 66, o Inter 52, o São Paulo 48. O time lá de perto da casa do Bem em Casa, lá do lado da Zona Leste,
ganhou 21 milhões. Agora vocês pegam isso e transferem isso para o campo de jogo, né? O Palmeiras já tem grana, ele ganha 216 milhões. Então, assim, como uns vão ficando mais fortes, os outros vão ficando mais fracos. Tem uma diferença danada e bruta em cima disso, que a gente tem que saber, né? Saber como lidar com isso daí. A gente espera que o Casares saiba como lidar. Como é que a gente faz essa conta de final de mês, hein, Daniel? Com essa diferença toda, irmão, de um time hoje que está aí na frente, que há um tempo atrás era rebaixado, e para a gente que tem que ganhar campeonato. Como é que faz essa conta, querido? É bem complicado mesmo, Rony, esses valores aí. Isso aí é o reflexo aí dos anos do São Paulo, né? Se fosse só esse ano, tava tranquilo, né? Você, pô, um aninho ali, você não ganhou nada, mas veio ali... Quanto foi de São Paulo, Rony? 30 e poucos? Quantos milhões? O São Paulo arrecadou 48. Segundo o Flávio Marques, que faz as contas todas lá, o São Paulo perdeu 65 milhões esse ano. Não contando como se fosse campeão em todos, tá? Numa saída básica. O São Paulo perdeu 65. Foi a queda a queda precoce da Sul-Americana, ali você perde dinheiro. A não classificação para as oitavas de finais da Libertadores, você também já perde grana. Quanto mais longe você chega em uma competição, mais dinheiro vai entrando nos cofres. E se fosse apenas um ano que acontecesse isso no São Paulo, estava tranquilo. O problema é que isso vem há muitos anos aí, cara. Desde 2012, o São Paulo patinando. A última final foi 2018 contra o Corinthians, né? 2018 no Paulista. 19. No Paulistão. Então, olha o período que o São Paulo tropeçou em competições de mata-mata, onde são competições que dá dinheiro, ainda mais a Copa do Brasil. A Copa do Brasil é bem valiosa hoje em dia. E, por incrível que pareça, esse foi o ano aí de 2020 que o São Paulo, comparando os últimos anos, foi que quase chegou em uma final de uma Copa do Brasil, né? Então, o São Paulo ficou muito tempo caindo em fase preliminar, não classificando para as próximas fases, caiu lá para os times da Argentina em Sul-Americana, Tadieres da Argentina, isso tudo é um peso, cara. A equipe da grandeza do São Paulo, ela precisa ter essas questões de buscar título. São Paulo não tinha muito esse pensamento, olhando a antiga gestão, a prioridade de ser campeão. Por que não tinha? Porque a prioridade era vender jogador. O São Paulo via que tinha jogadores da base que conseguia fazer dinheiro, daí meio que se acomodou. A gente vende um ali da base ali e tá tranquilo. Então, cara, título campeão, dá mais dinheiro quanto você vender um cara da base. Se você segurar um cara da base, lá na frente o cara pode te render ainda mais do que se você vender ele hoje. E o São Paulo vendeu muito rápido naquela oportunidade o David Neres, o Luiz Araújo, aquele momento ali que o São Paulo estava tendo um corpo mesmo. Se o São Paulo segura esses jogadores, até o Militão mesmo, o São Paulo conseguiria ser bem competitivo, né? Então, toda hora fica desmontando elenco e tal. Acontece isso, você não tem ali uma base, de toda hora monta elenco. O São Paulo em 2020 começou de uma forma, daí no final do ano já estava totalmente diferente, esquema e tal, muitas mudanças, jogadores saindo. Então, isso você acaba perdendo no clube em si, né? Então, agora tem a questão aí que não tem patrocinador mais, o Banco Inter saiu, né? O patrocinador Master saiu em fevereiro, dia 28 de fevereiro, o Banco Inter saiu oficialmente do São Paulo, e é uma missão da diretoria agora buscar um novo patrocinador, que é importante. Dizem aí, Rony, que esse valor de 7 milhões aí que o Banco Inter ofereceu, parece que esse valor não procede. Parece que o Banco Inter não chegou a cogitar isso. Então, é mais uma questão aí para ficar atento, porque o São Paulo não quis renovar com o Banco Inter, se tem outro aí no gatilho, não sei, aí vai ter que ver direitinho, porque só pode ter que tomar cuidado, um momento difícil aí que estamos vivendo aí, a pandemia de novo paralisando o futebol. Então, esse negócio do Banco Inter é até interessante ficar no pé, porque
dizem que não foi 7 milhões. O valor não era esse, era um valor maior, e o São Paulo preferiu sair fora. Então, isso é um negócio para ficar atento referente a isso daí, né? Então, é complicado, cara. A falta de títulos faz você ficar sem grana. E o São Paulo está muitos anos assim. Muitos anos. Se tivesse vencido um campeonato ali, uma Copa do Brasil, uns 2 ou 3 anos atrás, e você vai lá, beliscava ali vamos supor, um brasileiro, né? Porque a Libertadores é bem complicada, né? Que nem o Geilson está falando ali, ó, o São Paulo ainda está pagando o Jusilei. Olha o tanto de jogadores que o São Paulo ainda tem que pagar, né? As questões assim de processos que o São Paulo tem, o Homero Belintani uma vez comentou que o São Paulo tinha não sei quantos milhões aí de processos que o São Paulo tem que bancar, né? Tem o caso da CET lá também, da Barra Funda, que o São Paulo tem que pagar uma multa. O caso do Ricardinho, olha o absurdo. Um caso que você olhava, era até pagável na época, né? E hoje já virou uns 25 milhões, o caso do Ricardinho, um absurdo. Então, o São Paulo tem muita dívida, tem muito jogador emprestado que ainda banca salário. Então, o São Paulo está perdendo muito dinheiro nesses pequenos detalhes, de novo, Rony, comentando com vocês aqui. Então, tem esses detalhes, cara, que complica muito o São Paulo. E parece que com o Casares agora já emprestando jogador, dispensando, isso aí já ameniza um pouco a questão também, né? Eu vi aí uns números falando rapidinho, que tinha alguns jogadores que o São Paulo se liberasse, juntando uns 5, 6 ali, desses que já não agregam em nada no elenco atual, já seria uma economia de uns 25 milhões de reais. Então, olha só, jogador que você não usa, né, não agrega em nada, não é nenhum jogador que você fala assim, ó, esse cara se entrar, esse cara resolve o nosso problema. Não tem. Então, é jogador que você pode dispensar de boa, fazer um negócio, uma troca, algo do tipo, porque aí você já está economizando com salário também, né? Então, tem muitos detalhes no São Paulo, cara, que faz o São Paulo perder dinheiro. E essa questão do Banco Inter aí, eu vou ficar ligado nisso. Muito importante, muito bem colocado, porque às vezes divulgam para a gente os números e não necessariamente são os números que são reais, né? Então, é sempre importante a gente ficar de olho nisso, porque a gente já pega cada rabo de rato, né, nessas situações aí, que é uma coisa absurda. Eu tenho dito o seguinte, do São Paulo dos últimos tempos misturou a omissão com a incompetência, velho. E quando junta essas duas coisas, irmão, aí para você pegar no tranco de novo é complicado, né? Então essas negociações todas, esses contratos todos que o Pássaro fez, né? 5 milhões do Rogério Diego Ceni. Souza. Oi, Daniel. Tem uns 5 milhões do Rogério Ceni também, da multa do Rogério Ceni. Tem os 5 milhões do Rogério. Pois é. Então você vê, 13 milhões do Diego Souza, o cara saiu de graça. O São Paulo estava pagando o salário do Everton Felipe até o final do ano que vem, 200 mil reais, irmão. 200 mil reais. Ele foi emprestado para o Atlético de Goiás, o São Paulo pagando 120 pau, e o Atlético de Goiás pagando 80, para ele ficar no banco do Atlético de Goiás. Então, assim, é fim dos tempos. Agora o cara está de volta lá treinando. Então, quando você chama esses caras, é aquilo. Ó, o teu contrato tem mais de um ano, você tem direito a 20 milhões. Se a gente te der 8 milhões agora, você vai embora. Então, assim, é um negócio louco, né, cara? Porque o São Paulo entrou nesse caminho e parece que agora tem o rabo do rato virou um rabo de dinossauro, velho, porque o negócio é extremamente complicado e delicado. Aí a gente apresenta esses números de valor e a gente vai vendo quanto vai ficando para trás. Você vê, o Cruzeiro caiu, já não volta. Quase vai para C, já não volta. O Vasco caiu, sabe-se lá se volta. O Botafogo possivelmente não volta. Então, assim, os times de marca, o Santos está na situação que está. Os times de marca, cara, mal administrados, lembrando bem, hein? Não é porque, coitados, porque foi sem querer, é péssima administração que leva o clube à bancarrota, que leva o clube para o buraco, né? Tiago, fala um pouquinho também dessa questão da grana aí, como é que você vê, como é que o Casares vai mexer com esse vespeiro aí agora para tentar arrumar a casa, filho? Então, Rony, a questão aí que está sendo debatida
a questão do dinheiro, é o que você acabou de falar. São marcas gigantescas do futebol brasileiro que mal administradas. A gente vê o que está acontecendo com os rivais aí, Cruzeiro, Vasco, o Botafogo, praticamente eu já elimino como um time que vai ter uma grande dificuldade para voltar, infelizmente, né? Porque é um time tradicional do futebol brasileiro, né? E o São Paulo Futebol Clube, com toda essa dívida aí que a gente sabe que é um valor astronômico aí, a gente ouviu falar de 800 milhões de dívida, eu não sei se é mais, se é menos, mais ou menos isso, a gente sabe que está nesse patamar. Então, precisa ser feita uma administração com responsabilidade, né? Precisa ser revisto alguns contratos que estão em andamento aí, como, por exemplo, o contrato do Daniel Alves, né? Fizeram um contrato longo, aí entra na questão que o Teclas estava falando aí, com o tempo de contrato, que é muito importante prestar atenção nisso, porque se você faz um contrato muito longo e o jogador não dá certo, aí você tem que ficar pagando aquele jogador, aí você vai emprestar o jogador para um outro clube, você tem que pagar para um outro clube para ele ser emprestado, então tudo isso tem que ser revisto, e a nova administração do São Paulo Futebol Clube precisa ter essa responsabilidade e tentar equilibrar um pouco esse rombo gigantesco aí que foi feito, né, na antiga gestão aí, que foi a nefasta gestão Leco, falecida gestão Leco, que ainda traz esses resquícios para essa gestão atual, e que o Júlio Casares tem que ter sabedoria para administrar e para não voltar a repetir esses erros no futuro. É isso daí, é uma situação muito complicada, é uma situação difícil. Você pega, por exemplo, agora, se o Paulinho Boia e o como é que chama lá o menino que tem sono lá, o Fernando Benincasa? O menino que vem com o travesseiro. O Shailon. Então, assim, Rony, Oi. Deixa eu só mandar um abraço deixa eu só mandar um abraço pro Rafael Rossi, lá de Cedral. Parceirão aí, tá pedindo um abraço. Opa. Aí. Tá abraçado. Grande Rafael Rossi, acompanhei a live do Rafael Rossi ontem, CBN de Rio Preto, sempre sensacional. O Rossi vai estar com a gente aqui também logo, logo, né? O T-Rex Rossi com a gente. Então, assim, você pega os dois meninos, por exemplo, se eles forem para o Vasco, você pode ter certeza. Eles vão falar assim, não, mas pera um pouquinho, eu vou, só que o São Paulo, se o São Paulo pagar meu salário, entendeu? Os caras não vão ser bobo de falar assim, não, eu vou para o Vasco e o Vasco vai pagar o salário, porque eles sabem que não vão receber, né? Então os caras vão aceitar ir numa condição, aí o São Paulo faz aquele esquema, o Vasco paga para o São Paulo, entre aspas, e o São Paulo paga para o jogador. Já estou vendo que vai ser isso daí, cara. Mas tudo bem, vai, tomara que eu queime minha língua e isso daí seja completamente diferente. Deixa eu ver uma coisa. Fernando, essa questão da grana aí que você conhece bem também, para a gente poder matar esse assunto, querido, e já ir para o finalzinho do nosso Tricossauros de toda terça-feira, irmão. Isso aí, na minha mente, está muito claro. O Leco é bem culpado, né, de muita coisa, mas o maior culpado de tudo isso daí tem nome, é Alexandre Pássaro. Já cansei de falar isso, não tenho medo disso, né? Muita gente fala, cara, mas você não tem medo de tomar um processo do Alexandre Pássaro? Não, não tenho, cara, não tenho, porque é de 1 a 1, né? É 1 para 1. 1 para 1, ele sabe a dívida que ele fez. Eu vou dar o maior exemplo, além da multa lá de 5 milhões de Rogério Ceni, tem gente me ligando no Messenger, velho. Meu Deus do céu, Estados Unidos. Pelo menos não é os árabes, né? Não. Nem o pássaro, né? Então, nem o pássaro, ainda bem. Então é o seguinte, o que acontece? A cereja do bolo foi a contratação do Daniel Alves na engenharia financeira dele. Ele falou, cara, tem gravado isso. Ele gravado, né? Qual seria a engenharia financeira para pagar o Daniel Alves? Ele falou que era muito tranquilo. Era muito tranquilo, porque tinha a DANS, né, para fazer a propaganda, uma das partes de propagandas da imagem do Daniel Alves, né? Tinham outros investidores chegando, né? E aí que ia estar muito tranquilo.
E, na verdade, começou no primeiro, veja bem, começou no 5º mês do Daniel Alves, né? Do 5º para o 6º mês, começou a chegar aquela devolução de informação, a devolutiva, que o São Paulo estava atrás ainda de investidores, né? Porque estavam organizando e tal. E o Raí também embarcou nessa. O Raí também acabou embarcando nessa. E os dois, vocês podem prestar atenção, em entrevistas de 2019, 2020, né, os dois embarcavam sempre com o discurso casado. O discurso era igual. Então, o que o Raí falava, o Pássaro complementava. Então, falo novamente, o São Paulo pode fazer o que quiser. Vai demorar para equalizar as dívidas, mas eu tenho, se a gestão atual fizer uma auditoria correta, tem que fazer o Alexandre Pássaro explicar as dívidas de Diego Souza, que para mim isso aí não desce, né? Não desce, é uma coisa que não tem lógica. Você mandar mais de 10 milhões na lata do lixo, como o São Paulo fez. Você jogou 10 milhões na lata do lixo e não teve retorno nenhum. Jogador foi de graça, jogador saiu sorrindo, né? Foi pro Botafogo, aquela história toda, né? Então, assim, gestão Alexandre Pássaro, vá lá, faça uma auditoria e cobre cada item que foi desenhado e foi colocado na mesa com promessa de pagamento tranquilo, mas olha o tranquilo aí agora. Aí ontem, tá a prova aí, eu venho falando há quanto tempo essa história aí que ia dar água esse negócio do Daniel Alves. E deu, tá dando. Mas o Daniel Alves tá beleza, tá show de bola, a diretoria tá negociando com ele que tá tudo bem. Até a página 2, prestem bem atenção, até a página 2, até os staffs do jogador começarem a falar, opa, peraí, tá começando a arder no meu, né? Até quando o Daniel Alves vai subsidiar alguma coisa? Entendeu? Então é assim, velho, até a página 2. O amor, não adianta nada o cara ter amor, ter tatuagem, ter tudo aí. Eu amo São Paulo, mas, cara, negócio é negócio. Daniel Alves, apesar das rameladas que ele deu, apesar da improdutividade, que agora começou a jogar bola novamente, né? Mas é um cara que é profissional, ele assinou um contrato, ele teve uma promessa de contrato de trabalho. E é isso aí que deixaram, sabe, manja aquele esquema de o famoso cachorro que tem 5 donos? Foi a mesma coisa. Então alguém está deixando de dar comida para o cachorro aí, né? Então é auditoria no São Paulo Futebol Clube. Alvo, Alexandre Pássaro. Para mim, a minha opinião é bem essa, isso sim. Inclusive o Rafael Augusto aí, obrigado aí pela colaboração, Rafael. Não sei se é verdade, mas falaram que com essa nova gestão que tirou o Pássaro em janeiro também seria um dos fatores que fizeram o São Paulo perder título. Muito se comentou isso, que os jogadores, né, naquela paixão incontida pelo Pássaro, se sentiram prejudicados pela saída do Pássaro, enfim, aquele mimimi todo de time que não tem comando, que não tem gestão, porque eu tô para ver você mandar um cara que faz contrato, um gerente de futebol, sei lá o que diabo, na verdade, era a função dele no São Paulo, e aí desmontar toda a estrutura por causa de um cara desse, pelo amor de Deus, né? Porra, meu, é muito mimimi, né? Muito mimimi para um clube que foi acostumado e forjado na vontade, na raça, na determinação, né? Tirou o cara, agora eu tô triste. Vai ver se eu tô na esquina. Mas é verdade, viu, Rafael? Muito se comentou isso, em que os jogadores não gostaram dessa atitude e acabaram entregando aí esse título, o título mais grande da história do São Paulo. Obrigado aí pela pergunta. Estamos chegando já no final. Ô, Daniel, o pessoal está perguntando para você, querido, se você tem alguma informação, se vai parar o campeonato, se não vai parar o campeonato. Tem alguma coisa aí para a gente, irmão? O Benicada até no início da live ele falou, né, que tá tendo aí uma ordem aí do governo, amanhã, a meio-dia, né, Benicada, deve ter um resultado, né? Isso, amanhã ao meio-dia o governo do estado de São Paulo deve anunciar a suspensão do Campeonato Paulista e também o fechamento das igrejas. Apesar que a federação não está de acordo, né, com essa... não está, mas vai até a página 2 também. Dependendo como for porque assim, primeiro começou, desculpa, viu, Tecla, só para explicar rapidinho aqui. Quando é recomendação, é o conselho, né? Olha,
vai pro baile, mas não volta muito tarde. Sabe aquela historinha? Isso. Agora, quando é mando, obrigatoriedade, aí muda de figura. Tá certo. Então amanhã a gente vai ter uma Pois novidade. é. Eu espero que continue, né, cara? O futebol é um dos meios assim, mais tranquilos de todos, né? Que estão em funcionamento, né? Mas vamos ver amanhã aí o que vai decidir. É uma polêmica isso aí, né? Eu não Mesmo porque, viu, cara. desculpa, mesmo porque o governador também é santista e deve estar com uma bronca enorme daquela, né? Eu acho engraçado, cara, que a gente tá tendo que trabalhar, né? Tá tendo aí que sustentar, colocar arroz no nosso prato, né, velho? Indo trampar, muita gente pegando trem, muita gente pegando ônibus, aquela história, né? E aí o futebol, sabe? Então nessa hora também não precisa tanto, né, governador? É menos, né? O futebol tá cercado, os caras têm médico, faz exame todo dia, tem nutricionista. Eu só assim, eu não gosto muito de ver os times se deslocando. O São Paulo, Copa do Brasil, vai jogar em Maceió, o CSA vai jogar em Porto Alegre. Essas coisas eu acho que seriam desnecessárias nesse momento. Mas cada um dentro do seu estado, fechadinho, com o rigor que tem, com os cuidados que tem, eu acho que dá para seguir. Mas, enfim, é só uma opinião minha também, né? A gente está extremamente preocupado com o que está acontecendo, a coisa está terrível, a coisa está feia, né? E a gente está pedindo para Deus aí proteger a todos, porque realmente o negócio, meu Deus do céu, que passo virou. Teclas, bom, primeiro eu vou me despedir do meu irmão Tiago Benedetti, convidando vocês desde já. Agora é o primeiro mão que eu vou revelar aqui, meu irmão Fernando Benedetti, Zenha Raiz. Nós vamos trazer o Mirandinha, irmão. Nós vamos trazer o Mirandinha. Quem não viu o Mirandinha jogar, o Daniel é mais novo, talvez não tenha visto. O nosso Tiagão é mais novo, não viu, né? Mas o Mirandinha jogou no São Paulo, foi campeão brasileiro, jogou na seleção na Copa de 74. Então, assim, o Mirandinha vai estar e nós vamos ter agora o Resenha Raiz para conversar com essa velha arada. Coisa velha é comigo, cara. Eu gosto pra cacete de coisa velha. É sempre bom trazer esses caras. É sempre bom trazer esses caras para poder, né, lembrar muito dos momentos legais e intensos e magníficos do São Paulo. Tiagão, obrigado, meu irmão, por ter vindo, por ter aparecido aqui, né, o seu esforço para poder estar aqui com a gente hoje. Você sabe que você faz parte aqui da mesa sempre, o nosso Baby Sauro, né, aqui no Tricossauros. É muito legal ter você, é muito legal ter a família tricolor da Vila Ema junto, e nós vamos marcar aquele torresmo lá, hein? Eu arrumei os 3 dentes que eu quebrei lá, no Malacos Bar, que o Leandro me quebrou 3 dentes. Torresmo bom é quebra-dente, irmão. Esse negócio de que, eu comi torresmo, você quebrou dente? Não. Então não é bom, velho. É chiclete, não é torresmo, né? E o do Malacos Bar é dente quebrado garantido, cara, ou o seu dinheiro de volta. É o lema do Leandrão lá no bar, né? O Los Borrachos aqui na área também. Obrigado, irmão, pela presença. Tiagão, aquele tchau especial seu, meu querido. Bom, mais uma vez, satisfação muito grande ter participado aqui do Tricossauros. Agradecimentos sempre ao meu querido Rony Altieri, padrinho da família tricolor da Vila Ema, Fernando Benincasa, meu irmãozão. Desculpa não ter te atendido, estava ocupado, mas enfim, na correria a gente conseguiu chegar. Satisfação também ter participado com o grande Teclas aí, que acompanha o seu canal, acompanha o seu trabalho, sou seu fã também. E um abraço aí especial pro Leandro lá do Malacos Bar aí também, que está na audiência aí, está assistindo aqui essa nossa live aqui. E eu queria convidar os irmãos a aproveitar aqui a audiência do Tricossauros e convidar os irmãos para amanhã, a partir das 8 horas da noite, lá no Instagram, @Família Tricolor VE de Vila Ema, @Família Tricolor VE. Vou estar falando com a neta do Poi. Vou tá fazendo uma live com a Fabi Poi, grande lenda que foi o Poi aí, o grande José Poi, que foi campeão como técnico, campeão como goleiro, teve uma história importantíssima na construção do Morumbi. Então vai ser uma live bem legal, então convido todo mundo a assistir lá no Instagram e aproveita para seguir a nossa página, @Família Tricolor VE. Um abraço para todos, boa noite, tamo junto. Sempre que precisar, só gritar que eu tô por aqui. Legal, irmão. Obrigado mais uma vez. Fernando Benincasa, aquele tchau especial. Sei que vai estar na sexta-feira junto comigo,
né? Mas aquele tchau sempre especial. Acompanhe o trabalho do Fernando, o mais querido SPFC Oficial. Agradecer aí, antes de tudo, né? Agradecer ao Fábio, Camisa Pesada, Los Borrachos, né? Agradecer principalmente ao envio desse manto aqui, ó, que ele mandou para mim. Fiquei muito contente, feliz, viu? E agradecer aí ao Thiago Benedetti, né? Irmãozão também da Vila Ema. Um grande abraço também, agradecimento especial ao Teclas, né? Pelo aceite do convite, né? E voltaremos ainda, né? Faremos ainda mais um bate e volta aí, uma segunda rodada. E também a você, né, meu irmão? Rony Altieri, também aí na sexta-feira estaremos juntos. E parabéns mais uma vez aí pela apresentação do programa, que foi fantástico. Agradecer também a cada legal, torcedor, né? Aqui, né? Poxa vida, né? Poxa vida, cada torcedor e cada amigo, né? O Juninho Lopes, já me inscrevi no canal de vocês três. Obrigado pela live. Juninho, obrigado por ter vindo, você que acompanhou o Daniel, e a gente fica feliz por você ter curtido. Daniel, meu irmão, muito obrigado, viu, cara? A gente ficou muito feliz do teu aceite, ficou muito feliz de ter você aqui. Obrigado pelo seu tempo, a gente sabe que você, né, é sempre ocupado e tal, mas é muito legal ter você por aqui, viu, irmão? Imagina, Rony, foi uma honra participar com vocês. Sempre que precisar aí, pode contar comigo. Gosto bastante dessa resenha aí do Tricolor. Só chamar, cara, precisar só chamar. E vai ser um prazer. Agradecer a oportunidade de aparecer no seu canal. É a primeira vez que eu estou aqui, então é bem bacana isso, essa união. É legal, né? Para mostrar, porque o pessoal às vezes fica com o negócio, às vezes não faz live com um ou outro, mas tem essa questão de tempo também, né? Que às vezes um dia dá para mim, outro dia não dá para um outro participante aparecer na live e tal. Isso é normal, mas estamos sempre juntos aí em pró ao São Paulo, né? Então, agradecer o Benincasa aí também, já fiz uma live com ele, foi até bacana o dia que a gente participou lá, foi bem parece que a gente já tinha um entrosamento, né, Benincasa, naquele dia da live que a gente participou, com o Alex também, bem bacana, e com o Thiagão é a primeira vez também, família Tricolor, mas eu sempre vejo aí ele participando aqui com vocês, é uma honra para mim participar com vocês, são referências aí bem mais antigos do que eu aí nas redes sociais, né? Eu estou chegando há pouco tempo aí, é muito legal aí ter essa aproximação com vocês aí também, bem bacana. Só antes de encerrar, Rony, eu estava dando uma curiosidade, uma curiada aqui, aliás, nas redes sociais, eu vi uma manchete aqui do Estadão Esportes. Olha só a manchete da mídia aí, ó, falando o seguinte, ó, reforço. São Paulo não confia mais em Hernanes e quer meia rebaixado com o Vasco. Tipo, você vê a manchete dos caras, né? Onde que o São Paulo diz que não confia mais em Hernanes, podre, né? Podre. Pô, e ainda fala que quer meia rebaixado, tipo, desvalorizando, né? Por isso que eu falo pro pessoal, né? Pessoal, acompanha a mídia alternativa, o pessoal do YouTube e tal. A gente sempre vai trazer a realidade para vocês, o que está acontecendo, nosso ponto de vista. A gente sempre reforça isso, né? Prestigiem as mídias alternativas do São Paulo, porque, cara, quem quiser ver, tá lá no Twitter dos caras lá. São Paulo não confia mais em Hernanes e quer meia rebaixado com o Vasco. Tá lá a matéria dos caras, né? E você vê como que são as coisas, né? O Hernanes é um cara que tá feliz aí com a chegada do Crespo, tá motivado, e ele pode ser uma peça fundamental ainda no São Paulo. Então, o tempo vai dizer aí se realmente vai valer a pena insistir com ele mais um tempo, né? Mas o Hernanes é um ídolo do São Paulo, e o São Paulo tem todo o cuidado aí com o jogador, com a história dele, a imagem, e não pode ser tratado dessa maneira, né? É isso aí, irmão, que legal, muito... curiosidade, o grande jogo da tua vida do São Paulo, Daniel? Tem que ser positivo, que eu fui no estádio, qual? Não, o jogo que marcou para você. Independente de estar no estádio ou não. O que marcou foi o Mundial de 2005. É marcante, cara. Só quem tem Mundial mesmo sabe qual que é o sentimento, né? Aquela sensação de você acordar de madrugada, nem dorme praticamente, né? Para ver o jogo. Pô, foi sensacional. Para mim foi aquele Mundial, os gols anulados do Liverpool,
Para mim foi a arbitragem mais impecável que eu vi, porque eu acho que se tivesse VAR daria ruim naquele jogo. E graças a Deus não existia o VAR ainda, porque mesmo com o VAR tem erro, né? Então, naquela época lá de 2005, na decisão contra o Liverpool, se tivesse VAR, daria ruim para a gente. Mas graças a Deus a arbitragem estava impecável, anularam os gols lá do Liverpool, né? E o São Paulo foi campeão. Para mim foi um jogo marcante. E só para acrescentar também um que eu estava no Morumbi, eu não cheguei a pegar nenhum de título, assim, né? Presencialmente lá no estádio, né? Presencial, né? Mas foi aquele de 2000, aquele 4-0 contra o Corinthians, que, pô, o David Nery jogando muito, até o Chaves fazendo gol, puta, aquele dia... Sábado à noite, né? Isso, sábado à noite. Isso. Para mim foi marcante também esse dia. E gol da Coivadinha. Isso, a Coivadinha. Foi marcante também. Aquele jogo era para ter sido até mais gols, né? E parecia um sonho. São Paulo amassando o Corinthians daquele dia. Foi um jogo que também ficou marcado essa goleada aí contra o nosso rival. Grandes momentos de Teclas Daniel, que legal. O David está lá no Rio Grande do Norte, Santa Cruz também, obrigado pela colaboração. Só as feras na live. O Adriano Neves, viu, Teclas? Falou que acompanha você lá de Miami. Raizeiro Adriano, também acompanha o seu trabalho, gosta muito do seu trabalho. Fala, Tiagão. Rony, só aproveitar antes de encerrar, eu queria mandar um abraço para a Amandinha, que ela passou por um procedimento cirúrgico, está se recuperando, logo, logo ela está junto com nós de novo. Beijo para a Amanda. É isso aí, Amandinha. Um beijo, hein, Amandinha? Recuperação breve aí. Eu acho que ela aproveitou esse momento para pagar a tatuagem do Reinaldo, foi, viu, Tiagão? Mas arrancou a tatuagem. Eu conheço esse tipo de procedimento. Gente, sexta-feira estamos aí de novo com o Resenha Raiz. O pessoal que veio por mim aí, que eu mandei lá no grupo, fazer o pessoal, entra na live lá, tô ao vivo. O pessoal que entrou aí, só agradecer. O David, que está sempre lá também, se não me engano, está no meu grupo, o David Delivery aí, ó, o Geilson. E o pessoal antes que entrou também, falou aí, um abraço para todo mundo. Muito bacana ver o pessoal participando também. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado para todos vocês aí, que vocês se cuidem, né? Que todo mundo possa se cuidar aí, que os tempos que a gente tem pela frente aí são bem difíceis. Mas vai dar tudo certo no final, se Deus permitir, se Deus nos ajudar. Né, gente? Sexta-feira, Resenha Raiz com o Mirandinha, repetindo, eu vou estar com meu irmão Beni em casa aqui, falando um pouquinho do São Paulo dos anos 70, né? E um abração para o nosso Alex Prado, que ele se recupere logo. O pessoal está chamando o Alex Prado de Lisieiro. Então, o nome do Alex agora é Alex Lisieiro Prado. Ele vive contundido na hora de jogar. Gente, fiquem com Deus. Felicidade para todos. E muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Thiago. Obrigado, Fernando. Obrigado, Daniel. Tamo junto, irmãos. Valeu, abração. Boa noite a todos. Valeu. Valeu.